O Vozes dos Biomas está no ar. Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! Populações extrativistas em pauta. A trajetória de comunidades extrativistas no Brasil converge para histórias de personagens importantes do ambientalismo brasileiro, como o acreano Chico Mendes, assassinado em Chapuri, Acre, em 22 de dezembro de 1988. E milhares de cidadãs e cidadãos que contribuem para a conservação ambiental com práticas sustentáveis em diferentes localidades do território nacional. Para conhecermos um pouco mais sobre a realidade desses brasileiros, neste episódio do programa Vozes dos Biomas, nosso 105º entrevistado é o amapaense Joaquim Corrêa de Souza Belo, ex-presidente e atual diretor de Relações Internacionais do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, CSN, antigo Conselho Nacional dos Seringueiros, criado em 1985. Muito obrigada, Sr. Joaquim, pela sua participação aqui no Vozes dos Biomas. E a primeira questão, que eu quero abordar com o senhor é justamente o senhor falar para nós quem são as populações extrativistas, no Brasil, quantos são e sobre os principais momentos da trajetória do Conselho Nacional dos Seringueiros e atual Conselho Nacional das Populações Extrativistas. Meu bom dia a todos. Quero agradecer aí o convite para estarmos conversando um pouco sobre o nosso segmento das populações extrativistas, que são as populações tradicionais não indígenas da Amazônia brasileira, No nosso segmento, eu sou do Amapá, eu moro no Amapá, estou aqui na embocadura do Rio Amazonas, Então eu estou há bastante tempo, há mais de 25 anos, militando já nessa agenda, com bastante intensidade. E o nosso segmento é um segmento que ele é fruto, dessa miscigenação que tem na Amazônia, que são nossos caboclos, que é fruto dessa migração toda, que é mistura de negros, de índios, de nordestinos, que vieram há bastante tempo para a Amazônia, num período bem remoto da nossa história, que vinham como trabalhadores, dos grandes proprietários de terra da Amazônia, que eram os seringalhistas, que no período auge da borracha, essas coisas aí. E esse segmento, ele tinha um propósito, era uma mão de obra desse trabalho nesse período. E aí, com o declínio dessa economia, claro, não é um declínio dela, mas a partir de um outro movimento a nível mundial que começa a desenvolver a economia a partir da questão da indústria, esse próprio segmento, que tinha um papel fundamental, que se pautava no extrativismo aqui da borracha, da castanha, do isóleo, essas coisas todas, que era a economia da época, que também estava sob o controle do grande capital, desses grandes, de quem tinha dinheiro na época, E com esse declínio aí, a partir dessa estratégia que começa a partir da Revolução Industrial, isso vai perdendo força, e esse segmento, que era essa mão de obra desses grandes seringalistas dessa região, foram ficando um tanto quanto abandonados nesse processo. E esses grandes proprietários de terra, eles acabaram também ficando sem pouca atividade, começaram a fazer a venda, querendo hipotecar, que tinham suas dívidas de banco, vender suas grandes faixas de terra, com essa população dentro, E aí, nos anos 70, quando essas coisas se dão aí, para valer, há um movimento de resistência em relação a isso, porque, na verdade, as terras começavam a ser vendidas, mas também as pessoas estavam sendo vendidas junto com aquela porção de terra, porque as pessoas moravam ali, entendeu? E até então, ninguém era dono de terra aqui na Amazônia, as terras pertenciam aos grandes, toda essa população da qual a gente faz parte, era só mão de obra, e
e ou trabalho arrendado ou trabalhava para o patrão. Então, essa era a lógica. E a partir desse movimento, que aconteceu nos anos 70, há uma grande resistência para que essas terras continuassem a serviço desse segmento. Entendeu? E essa resistência aconteceu em diversos pontos dessa Amazônia. Ah, no Amapá, no Acre, no Amazonas, tinha diversos movimentos que vinham acontecendo de resistência em relação a população correr risco de perder seu meio de produção, independente do mercado, que era muito restrito, coisa e tal, mas as pessoas sobreviviam dessas terras, se alimentavam dessas terras com essa floresta. Entendeu? E é esse movimento, a partir do Acre, né, que quando começaram os grandes investimentos, a partir da estratégia do governo militar de fazer uma ocupação da Amazônia, né, que era fazer a integração da Amazônia para não entregar, né, tinha esses chavões que o governo militar usava, né, e colocando grandes engenheirados, né, para vir para a Amazônia para fazer o desenvolvimento. Isso estabeleceu um grande conflito. E esse conflito faz com que essa resistência se aguçem, né, e surge esse movimento do extrativista a partir dos seringueiros. Né. E, na verdade, o maior movimento aconteceu na região do Acre, ali, liderada pelo Wilson Pinheiro, né, que foi morto antes do Chico Mendes, né, e Chico Mendes que se organizam em torno dessa agenda para não deixar derrubar a floresta, porque quando chegavam as empresas, era para devastar a floresta para colocar pecuária naquele momento, colocar boi, entendeu? Só que as pessoas viviam da castanha, viviam da borracha, viviam das coisas, então essa resistência foi para que não acontecesse. Aliás, esse movimento, ele é singular da Amazônia, esse segmento do seringueiro, porque foi o único segmento no Brasil que se enfiou debaixo da floresta, se colocou debaixo da floresta para que os correntões, né, para que os tratores não derrubassem a floresta, que eram os chamados famosos empates, né? Então, eram os empates em defesa da floresta. Então, se juntava as famílias, das centenas de famílias, se colocavam na linha de frente, onde os tratores iam passando o correntão para derrubar a floresta, para não derrubar os castanais, os seringais, assim por diante. E essa resistência se deu muito forte ali nos anos 70, e ao mesmo tempo se buscava uma perspectiva de que modelo poderia dar garantia para que as coisas acontecessem, considerando o modo de vida como as pessoas usavam a floresta. Entendeu? E o modelo que tinha do governo brasileiro era um modelo que fragilizava o processo, porque o modelo de reforma agrária do governo brasileiro é um modelo da terra individual, que o assentamento individualiza, né, dá título individual para as pessoas. Né? E esse modelo colocava em risco o modo como as pessoas, como nossos caboclos já viviam ali, o seringueiro, o castanheiro, porque ele não mora dentro do castanhal, às vezes ele não mora dentro do seringal, ele explora aquela extensão, vai colher castanha no período da safra, depois retorna para o lugar da sua moradia. Então a floresta continua lá. Então o modelo não combinava com o modelo de reforma agrária do governo federal, que era fazer os quadradinhos, né, para dar aquele pedacinho para cada um. E aí, nessa resistência dos empates, com muitas parcerias que tinha com as universidades, com muitas pessoas que se envolveram nessa agenda, foram construindo um sentimento que era preciso que se construísse um modelo de uso coletivo da terra que atendesse essa especificidade da Amazônia, entendeu? E essas idas e vindas dessa discussão é que surge aí a figura jurídica dos assentamentos extrativistas, que são os assentamentos especiais, entendeu? E logo em seguida a reserva extrativista. Foi dois modelos que nasceram ali no final dos anos 80, né? Ali, por início dos anos 90. Então nasce aí esse modelo de reforma agrária, com esse apelo ambiental muito forte que atendia justamente a forma como as pessoas se organizassem. Isso é muito interessante porque, para nós, na Amazônia, talvez foi a maior política pública que a gente já conquistou nessa Amazônia.
foi o modelo de reforma agrária do uso coletivo da terra, inspirado um pouco no que é as terras indígenas, entendeu? E aí é interessante porque te faz com que o governo assimile isso aí, e o governo passa a absorver uma proposta que nasce dessa luta dos seringueiros, né? Então, a gente até brinca que diz que nós colocamos agenda ambiental dentro da política de reforma agrária, né? Que os assentamentos extrativistas ou assentamentos especiais estavam vinculados ao INCRA, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Estava vinculado lá. Então, aí nós levamos essa agenda ambiental para dentro da política de reforma agrária. E já a reserva extrativista nasce no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA. Então, a gente já faz o caminho inverso, traz a reforma agrária para dentro da política da conservação ambiental. Então, essas duas viagens, né, faz com que essas modelagens desses territórios de uso comum, de uso coletivo, que são os territórios nossos de uso coletivo da terra, fez com que essa caminhada construísse um legado aí hoje de uns 12% da Amazônia. Isso é muita coisa. Ninguém acreditava. Eu lembro logo que cheguei no CNS, eu bem novinho, na Assembleia foi tomada uma decisão que a gente só parava de construir essa luta aí quando chegasse pelo menos em 10% da Amazônia na modelagem. Entendeu? E hoje já estamos, além disso, e temos uma demanda gigantesca reprimida, que depois que entrou o governo, principalmente o governo Temer e Bolsonaro, as mais de 80 propostas que estão no ICMBio estão paradas lá, né? Entendeu? Então, essa foi a grande luta do segmento extrativista, né, que fez com que nós tivéssemos hoje 12%. Quando a gente soma a nossa conquista com os povos indígenas, vai aí de 30% a 40% da Amazônia nessa modelagem. Então, é uma conquista extraordinária que ocorreu, né, nessa Amazônia. E o CNS, da qual eu faço parte, sou diretor, ele nasce também dessa contradição, porque o próprio Chico, na época, ele estava junto da CONTAG, que trabalha com a agricultura familiar, e a CONTAG ajudou a fundar os sindicatos na Amazônia. Só que os sindicatos eles têm muito uma visão sulista também. Inclusive, não assimilaram a proposta que o Chico discutia, que era esse modelo do uso coletivo da terra. Então, mesmo o Chico acreditar muito na questão sindical, a gente acredita também, mas o movimento sindical custou entender. Até hoje ainda tem muito sindicato que ainda não entendeu essa questão de uma reforma agrária diferente para a Amazônia, que desse conta de cuidar, de abrigar as pessoas, dar segurança e qualidade alimentar, mas conservar a biodiversidade. Então é preciso que a gente vá trabalhando permanentemente essa agenda para que as pessoas possam ir assimilando isso no problema. E o CNS nasceu justamente por isso. Quando o Chico percebeu que fazer essa luta através do Sindicato Rural da Amazônia, talvez não desse uma velocidade que o tempo precisava. Aí eles têm que criar uma entidade específica que nasce com essa concepção muito própria, uma identidade muito própria. Então, o CNS, que nasce em 1985, nasce justamente para atender uma reivindicação desse segmento de seringueiro, de castanheiro, que são os nossos caboclos que têm o meio de produção na biodiversidade, entendeu? Que tem uma forma de se relacionar diferente com a natureza, que não é dentro dos quadradinhos, entendeu? Então, essa entidade nasce com essa concepção. E essa trajetória nossa que chegou até hoje, que também com nossos quase 35 anos de vida, faz com que a gente tivesse construído esse legado ao longo dessa história. Então, nós temos hoje esse legado com esses 12% da Amazônia, está nesse modelo, e uma demanda grande reprimida. Então, isso é conquista para manter a população no nosso espaço. Essa conquista está pronta? É claro que não. É claro que não, porque dentro do capital e trabalho, em qualquer lugar do mundo, na história da humanidade, entendeu? O controle da riqueza se dá através da terra. Entendeu? Então, e essa decisão que foi tomada lá foi no sentido de nós não sermos proprietários da terra, porque a concepção que foi construída dentro do Conselho Nacional das Populações Extrativistas é que o modelo da reforma agrária, no modelo que é o convencional,
ele é muito fácil retornar para o latifúndio, porque dá um título definitivo para uma pessoa, mas não dá a mínima de condição, não ampara naquilo que é básico, as pessoas ficam desamparadas, acabam vendendo de volta as suas terras para o latifúndio. Então, se adotou-se um modelo que o governo continuasse com as terras e nós fosse concessionário de forma hereditária através de título de concessão de direito real de uso. Entendeu? Porque nessa modelagem eu não sou dono da terra, porque o nosso sentimento é que quem construiu a terra, quem construiu a floresta, não fomos nós. Nós estamos de passagem aqui. Então, essa porção de terra que é destinada através de uma reserva extrativista, por exemplo, nós temos o direito hereditário, que vai viver eu, vai viver meu neto, meu bisneto, e vamos continuar ali cuidando desse território, desse espaço, que pode ter 1 milhão de hectares, que pode ter 500, que pode ter 300 hectares, que pode ter 50 mil hectares, entendeu? Então, isso é muito relativo. A maior reserva nossa tem 1 milhão e 300 mil hectares, que é verde para sempre. Então, uma unidade imensa que foi, através de um decreto, você amparou uma vez só milhares de famílias. Então, hoje, quando nós temos essas milhares de famílias dentro desses territórios, se fosse pelo modelo do INCRA, não tínhamos conseguido, porque ele não, fazer o trabalho individual com as pessoas o tempo é muito intenso. Então, no modelo de uso coletivo, eu pego assim, Tapajós Arapiuns, que tem 5 mil famílias. Num decreto só, você regularizou a situação de 5 mil famílias. Só de uma vez. E ali as pessoas, através do título de concessão de direito real de uso, eles ali estão amparados para ter seu crédito, para cuidar da sua política, para ter a previdência, para ter tudo da mesma forma. Claro que isso aí, dentro da estrutura do governo, ainda é muito precário, porque a política do Brasil, ela se dá do urbano para o rural. E como ela se dá do urbano para o rural, e ela se estrutura em cima de um modelo individual das pessoas, do individualismo, entendeu? Quando o governo estrutura a política pública que se encontra com o modelo de uso coletivo, entendeu? Muita gente não sabe o que fazer. Porque ainda o governo ainda não, por mais que nós temos essa trajetória, essa conquista, ainda existe muito desencontro na política pública para isso. Por exemplo, eu pego o CAR, por exemplo, Cadastro Ambiental Rural, que é um instrumento muito importante. Foi uma luta para a gente ter um CAR coletivo, para que as 5 mil famílias da Tapajós Arapiuns, que eu estou citando como exemplo, esse perímetro todo fosse um CAR único, e a gente olhasse aquele território como um todo. Né? E aquele CAR desse garantia para que as pessoas pudessem acessar qualquer política pública. Entendeu? Mas aí são modelagens diferentes. Porque quando você olha para a Amazônia, você tem diversas Amazônias. Quando você olha assim, para o Acre, por exemplo, as pessoas se organizam através de estrada de seringa. Olha, a minha propriedade tem 3 estradas, tem 6, tem 10 estradas de seringa. Esse é o modelo. Entendeu? Já para aqui, quando pega do Baixo Amazonas para cá, as pessoas se definem por colocação. Olha, minha colocação está tantos hectares. Então, essa forma de se organizar, essa forma como as pessoas se relacionam com a floresta na Amazônia, a política pública tem dificuldade de se encontrar dentro dela. É claro que, no momento que a gente está atual, né, que a gente vive o advento da crise, né, do aquecimento global, entendeu? Onde nós cumprimos um papel fundamental nesse aspecto, entendeu? E a gente, nesse momento, tenta perceber, olha, que as lideranças dos anos 70 olharam além do seu tempo, entendeu? E é preciso que o Estado agora perceba que essa proposta é uma proposta extremamente inovadora, uma proposta que concilia o desenvolvimento
sem colocar em xeque a questão da degradação ambiental, a devastação da floresta, assim por diante, entendeu? E esse é o modelo inovador. Então, precisa que agora quem precisa inovar nesse processo são o Estado. Eu acho que o governo federal, os governos do Estado precisam inovar e entender essa inovação para poder adequar as políticas públicas nesse contexto. O Conselho, ele abriga hoje só a Amazônia ou todo o território nacional? E quando a gente fala, né, no caso dessas populações extrativistas, a gente está falando aproximadamente de quantas pessoas, quantos homens e mulheres, né? Tá. Bom, primeiro assim, a luta nossa da Amazônia, ela ganhou sentimentos no Brasil todo. Hoje nós temos a reserva extrativista marinha, que nasce desse contexto também nosso, entendeu? Temos a reserva extrativista no Cerrado, no norte de Minas, né? No sul do Brasil, a reserva marinha. Então, essa luta da Amazônia, ela foi contaminando e foi avançando para o Brasil como um todo, entendeu? É claro que quando pega o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sul, a dificuldade é muito maior, porque o povo da Amazônia ainda ele tem o sentimento de achar que a terra é o patrimônio dele, é muito menor do que o pessoal que está do Nordeste para frente, que já tem um sentimento da questão mais especulativa da terra. Então, para a Amazônia, para nós é mais fácil. Lá para o Sul, o trabalho é muito maior para as pessoas entenderem esse uso coletivo da terra, porque todo mundo quer ter o seu, porque acha que é um patrimônio, coisa e tal, né? Então, isso para nós fica bem mais fácil para nós na Amazônia. Mas nós estamos em todos esses ambientes hoje, né? A gente estima que nós temos aí uns 2 a 3 milhões de famílias que orbitam nesse universo. Ocorre que nós, quando fizemos uma agenda muito intensa, junto ao IBGE, por exemplo, que criasse uma janelinha que pudesse identificar um pouco isso. Mas a modelagem do IBGE é uma modelagem que não alcança esse tipo de perfil. Ela é muito genérica, entendeu? E acaba ofuscando um pouco e não dando essa visibilidade para esse segmento, que nós julgamos que seria muito importante se o IBGE, e nós tentamos trabalhar para mobilizar dinheiro para o IBGE fazer isso, porque nós entendendo que se nós somos milhares de famílias que têm no seu modo de vida, entendeu? Essa relação com a floresta, e essa relação ela é extremamente importante para a conservação da biodiversidade, somente nesse momento que a gente passa, entendeu? Você dá visibilidade para qualificar a política pública para isso seria interessante, mas ninguém conseguiu fazer isso até hoje. Então, a gente faz essa estimativa de 2,5 milhões de famílias, que sabe, 3 milhões que estão nesses ambientes com esse modo de vida que se relaciona com essa modelagem, entendeu? Isso é o que a gente estima, mas nunca conseguimos avançar para ter um censo que me diz isso. Entendi. E com relação, assim, à contribuição de gerações anteriores, como Chico Mendes, o Wilson, né, que o senhor comentou, o senhor mesmo, né, dentro dessa trajetória toda, qual é o principal legado, né? Quando a gente fala assim, é a conservação da biodiversidade, como é que essa relação, né, com a conservação que vocês têm desde aquela época? Primeiro é assim, né, a luta que foi travada, até o Chico, a fase do Chico é bem interessante, onde ele dizia que no início ele achava que estava salvando a vida dos seringueiros, né? Depois percebeu que estava lutando pela Amazônia, e por final, toda essa luta tinha em prol da humanidade, né? Então ele fez muito claro isso. Mas o início do trabalho era a defesa do meio de produção, porque as pessoas trabalham com a floresta em pé, coletando latas, coletando castanha, coletando açaí, coletando coco-babaçu, óleo. Então, se você tira a floresta, você tira o meio de produção das pessoas. Então, essa foi a primeira conquista, garantir que a floresta estivesse sempre ali para que as pessoas pudessem tirar seu sustento dali, né, e dar qualidade e segurança alimentar para as pessoas. Então, isso é um ponto. Segundo, é a questão cultural. Eu acho que você manter o modo de vida das pessoas que tem esse caráter especial, entendeu? É muito interessante.
entendeu? E isso hoje que é uma grande ameaça, porque tem todo um sistema, né? Um sistema capitalista, entendeu? Se ele é voraz no que se refere a essa questão cultural, entendeu? Tenta trabalhar a universalização da cultura mundial, e isso coloca em risco, porque principalmente para as novas gerações, né? Porque hoje, com toda a dificuldade, as famílias começam a ter acesso a uma comunicação de massa, entendeu? Que seduz de uma forma muito eficiente, entendeu? E essa sedução faz com que a gente hoje se preocupe em fazer um trabalho muito forte com os jovens em especial, né? Porque a gente tem muito claro que essa conquista desse legado, desses territórios, desse legado do meio de produção, da cultura, né? Ela se encontra ameaçada a partir desse modelo de desenvolvimento que nós temos no país e no mundo, e que quebra com a cultura, tem um ataque frontal em cima da cultura da comunidade. Então, isso para nós é extremamente delicado nesse momento, que a gente imagina, se a gente perder os jovens que têm o papel de continuar tocando isso, a gente perdeu a floresta junto. Então, isso é uma grande preocupação que nós estamos trabalhando ultimamente, né? E claro que os produtos da sociobiodiversidade são produtos que ganharam valor de volta no mercado, e a gente vem trabalhando para que os jovens, né, se enxerguem nesse ambiente, né, que é extremamente importante para nós, mas é preciso que a gente abra uma grande frente de luta para que haja política pública para isso também, porque os jovens, a pesquisa mostra que a Amazônia ainda tem uma grande possibilidade de ser salva, porque é a região que ainda os jovens se sentem felizes em estar na comunidade, se sente feliz em estar na floresta, entendeu? Mas a gente pergunta se até quando, se a gente não se antecipar e levar energia elétrica de qualidade, levar uma comunicação de qualidade, entendeu? Ter um sistema de educação mais eficiente, que é precária, o atendimento à saúde e à educação. Então, ter minimamente para os jovens se manterem ali. Então, eu acho que o nosso legado ele corre risco a partir desse vazio de política pública, que o governo não consegue chegar. Chega em certos lugares, não chega no outro, porque sempre é a partir da perspectiva do urbano, né? Então, nessa onda, quando chega na comunidade, não tem mais nem a marolinha, como diz o... Então, é muito difícil. Compreendo, né, Sr. Joaquim, a dificuldade, né, de permanecer, né, na floresta, né, com o mínimo de infraestrutura, né, que vocês possam ter. E o que o senhor tem a dizer, assim, a respeito dos pagamentos por serviços ambientais e mercado de carbono, né, que o senhor também participa, né, o Conselho participa dessas discussões? O pagamento por serviços ambientais, né, eu acho que essa discussão que já vem se dando há quase 20 anos aí, né, buscando aí essa discussão para que houvesse isso, o pagamento por serviços ambientais, né, ou RED, como queira chamar, né, mas a modelar, primeiro, assim, a gente acha que é importante, só que a ciência, os cientistas trabalham com modelagem extremamente complexa, que eu não sei se a gente vai demorar mais 20 anos para ter alguma coisa no sentido ao qual nós defendemos, entendeu? Mas a gente acha importante, mas a gente acredita que o pagamento por serviços ambientais, na nossa concepção, devia ser coisa vinculado ao nosso sistema de produção sustentável e a conservação da colocação que está em cada território. Se for só o pagamento por si só, da nossa concepção, ela não resolve, ela tem que estar embutida numa política muito mais ampla. Porque chega pagamento por serviços ambientais embutido, por exemplo, na produção da borracha, na produção da castanha, na produção dos óleos, na produção do açaí, na produção daquilo que a gente tem vinculado a essa imagem florestal, eu acho que seria extremamente interessante. Só que até hoje não conseguimos chegar nesse ponto. A gente julga que é importante, entendeu? De qualquer medida que seja, que venha para contribuir
manter as comunidades, entendeu? Tem que ser uma medida que dialogue com esse universo, mas até hoje ninguém conseguiu, a dificuldade é muito grande, a modelagem que são construídas são muito complexas, né? Que tem que contratar até consultora para interpretar aquela modelagem que é construída, é muito difícil de entender, e nós imaginamos que tinha que ser coisa mais simples, porque tudo aquilo que é complexo demais, dificulta demais, demora para chegar, como era para entender, e às vezes essa ação da degradação ambiental, ela não vem na mesma velocidade, ela vem numa velocidade muito mais voraz. Então, na nossa avaliação, tinha que ser um modelo mais eficiente, mais fácil de entender, mais fácil para dar resposta aos ataques da devastação da floresta, que a devastação da floresta vem sofrendo, né? Então, nós temos tempo diferente. O tempo dos serviços ambientais é a parte de tartaruga e a degradação em alta velocidade. Então, elas não estão conversando entre si, né, entre uma coisa e outra. Então, esse é o grande desafio que nós temos nesse momento, é como que os pagamentos, o reconhecimento de quem zela, de quem cuida da floresta, puder chegar com a mesma velocidade, com a mesma eficiência do que chega, né, os tratores, a devastação, a grilagem da terra, a garimpagem, né, que está matando os nossos rios, enfim. Entendeu? Então, nós temos tempos muito diferentes em relação a isso. E no tocante ao mercado de carbono, Sr. Joaquim, qual é a visão que vocês têm a respeito disso? Pois é, né, nós estamos num ambiente que nós trabalhamos com carbono neutro primeiro. Nós trabalhamos com carbono neutro. Ocorre que o que foi discutido no mundo desde então, né, é a redução do carbono, ou seja, você plantar, você incentivar o cultivo para isso capturar carbono, que não é o nosso caso, é por isso que tem a grande contradição. Nós trabalhamos com carbono neutro, a gente está segurando o carbono para ela não ser liberada com a floresta. E a modelagem que foi construída é o inverso disso. Ela apoia, eu tenho que plantar para absorver carbono. Então, essas duas visões, né, a nossa com carbono neutro, para que a gente recebesse o serviço ambiental para manter a nossa floresta de pé, o nosso estoque de carbono conservado, entendeu? É que ninguém consegue andar no mesmo tempo. Agora, quem tem diversas experiências, claro, de quem cultiva a floresta, quem está usando o bagaço da cana para captar energia, já está recebendo, coisa e tal, em outra perspectiva, entendeu? Então, nesse aspecto, a gente tem um grande desafio, é entender que o pagamento por serviços ambientais nossos é pelo carbono neutro, e não pelo sequestro. Entendeu? Então, essa é a grande dificuldade que a gente enfrenta, e a gente tem trabalhado bastante para que haja essas duas frentes, porque eu acho que as duas são importantes, entendeu? Mas você manter o que está aí já é um grande avanço, e vamos trabalhar para aumentar a captura através do reflorestamento, que é outra história, né? E, Sr. Joaquim, quando a gente fala em mudanças climáticas, né, o senhor está na área das relações internacionais do Conselho, como é que está a situação que vocês veem no dia a dia? O que está mudando, né, na Amazônia em especial? Olha, a Amazônia, quando a gente pega assim do Acre ao Amapá, de Roraima a Mato Grosso, né, é uma imensidão, né, é uma coisa muito gigantesca, e tem as nossas diversas Amazônias, né, e a gente tem percebido claramente que a gente já está vivendo os efeitos delas de forma bem concreta, né. São as grandes enchentes, né, que não era tão comum na nossa região. Acho que esse ano foi quando se atingiu o maior índice, o índice da região do Amazonas, que deu 24 metros de altura, entendeu? E ficou muito tempo as casas no fundo, até inclusive ali a região de Manaus, ficou uma coisa horrível, né? A gente acredita que já é por conta disso. Uma outra coisa também que a gente observa muito, aqui no estuário, entendeu? E aí tem uma coisa que
o açaí começa também a secar no pé, tem região, olha, o açaí está secando no pé. Será que é por conta dessa questão das mudanças climáticas? Tem alguma relação com isso? Entendeu? Ou seja, e às vezes também em muitas regiões que os peixes também mudaram o período da desova, olha, os peixes também, era o período certo da desova, era essa, não aconteceu mais, então esse aquecimento do planeta, ela está mexendo com o metabolismo dos pássaros, sei lá, dos peixes, entendeu? Ou também da questão da botânica das espécies nossas que a gente tem, entendeu? Porque se acelera, pode matar, mas pode proliferar outra, né? Por exemplo, aqui saiu, acho que você viu esse problema de uma doença que deu nos peixes aqui, da urina preta, uma coisa horrível, né, que deu. É por conta desse aquecimento. Então, tem muitas coisas que vem acontecendo nesse momento que a gente precisa encontrar a resposta, mas que a gente começa a especular que talvez e seja por conta já desse aquecimento, que é uma coisa que a gente percebe que hoje aqui na minha região, por exemplo, para quem trabalha na roça, a partir das 10 horas não fica mais, né? Então, quando eu era bem jovenzinho, eu trabalhava o dia inteiro na roça, tranquilo, a gente suportava o calor do sol, mas hoje você não suporta mais. Você tem que ir muito cedo, porque das 10 horas de diante você não suporta mais. É um calor absurdo, né? Então, essas coisas a gente começa a perceber, né, de forma muito clara, né? Então, a gente especula que é já por conta disso, né? E com relação, assim, o senhor citou, né, um pouco antes, a mineração, né, que tem prejudicado também os rios, né, os cursos d'água da Amazônia. Qual é a situação, né, a questão do agrotóxico também? Isso é uma coisa, é um problema muito sério, primeiro, né? Vou começar primeiro pela questão da garimpagem, né? Quando você olha para a questão da garimpagem, que elas vem se dando nas terras indígenas, em outros unidades de conservação, que fica desamparada por parte do Estado, né? Nas nossas áreas até muito pouquinho isso vem acontecendo, né? E quando a gente olha assim para a região onde aquilo acontece, e a gente diz, olha, não, a mineração está acontecendo em tantos metros quadrados só. Quando você olha para a Amazônia, isso é muito pequeno. Isso do ponto de vista do impacto, do ponto de vista ali, ela já não é muito grande, mas ela é devastadora, porque todo o resíduo daquilo começa a caminhar na Amazônia como um todo, porque o que acontece na terra dos Yanomamis, lá em cima, do qual mostrou o Fantástico agora esses dias, aquela água ela viaja de lá e vem bater aqui na costa do Amazonas. Então, esse é o grande problema da mineração, porque além dela causar um desastre local, entendeu? Todo o resíduo daquilo que é usado para tirar o ouro, que é o iodo, uma série de coisas que se usa, isso viaja com a água e vai contaminando os rios e os peixes. Então, uma das maiores preocupações nossas nesse momento é justamente essa questão da qualidade e segurança alimentar, porque o que alimenta, a base da alimentação da população da Amazônia é o peixe. Entendeu? Então, se esses rios estão sendo contaminados com mercúrio, entendeu? E a questão da própria soja que joga glifosato, que joga muita coisa nessas lavouras de soja, isso começa a ser drenado para dentro das calhas dos grandes rios da Amazônia, que vem das suas nascentes até a boca do rio onde eu estou. Por isso que na nossa luta, a gente diz, ou a gente briga do Acre, Amapá, de Roraima, Mato Grosso, ou a gente perde essa guerra, porque a hora que isso cai no leito do rio, contamina todo mundo. Entendeu? Então, o que está acontecendo lá com os Yanomamis e outros lugares dessa Amazônia, aí do Jacareacanga, por aí tudo, Tapajós, com essa mineração toda que tem, entendeu? De forma clandestina, entendeu? Acima de tudo, entendeu? A consequência disso não é só lá, inclusive para mim, aqui no Amapá, em função da corrente das águas, né, trazer toda essa sujeira toda e contaminando nossos peixes, onde é que tenha rio, né? Então, esse é o grande desafio que a gente vive, né, com esse momento da soja, né, que usa milhares de toneladas de veneno que eles envia para os rios, assim como a mineração. Esse é o grande desafio que a gente vive nesse momento e corremos o risco de ficar com o nosso banco de alimentos, que são nossos pescados extremamente sem uso,
em breve, né, se a gente não tiver uma grande tratativa por parte do Estado em relação a isso. E, Sr. Joaquim, com relação a projetos, né, coisas assim, no meio copo cheio, né, de coisas boas que vocês têm, assim, de experiência, gostaria que o senhor desse alguns exemplos, né, dessas reservas extrativistas, que, né, tá dando certo, né, isso é um pouco, dá o ânimo para vocês também. Primeiro é assim, né, eu sempre costumo dizer, quando logo ali nos anos 80, né, que a gente começa a trabalhar essa questão das unidades de uso coletivo da terra, essa visão, uma primeira medida que se teve naquele momento, do Chico em especial, e em muitos outros lugares também teve iniciativa semelhante, foi ensinar o povo a escrever o nome. Porque até então nosso povo é todo analfabeto. Entendeu? Então, esse foi o grande desafio. E ainda hoje, no nosso ambiente, o grau de analfabetismo é muito alto. É claro que diminuiu bastante. Entendeu? Então, hoje já temos nas nossas reservas muitos acadêmicos, meninos fazendo mestrado. Entendeu? Então, isso, de certa forma, é interessante. O grande desafio é como ele se enxergar com a formação que ele recebeu nesse ambiente, porque a formação nossa do Brasil ela não é uma formação contextualizada. Porque a mesma formação que é dada em São Paulo, Rio de Janeiro, é a mesma que é dada aqui no Amapá. Às vezes, eu às vezes faço palestra para alunos de universidade no sul do Brasil, e faço aqui no Amapá também, ou no Pará. Quando a gente faz essa relação com os jovens, não faz muita diferença em relação a isso. Em relação aos jovens que estudam numa universidade aqui no Amapá, que é uma cidade pequena, uma cidade floresta, a uns jovens que estejam na USP em São Paulo. Não faz quase muita diferença, porque a educação, ela vira a costa para isso que a gente está discutindo aqui. Ela trabalha de costa para isso que a gente está discutindo aqui. Então, e os jovens hoje, que nós temos muitos deles, não conseguem se enxergar por conta disso. Entendeu? Por mais esforço que se faça. Então, nesse aspecto, a gente tem hoje um grau de formação um pouco melhor do que aquela lá dos anos 80, mas ela não está conseguindo conversar, entendeu? Com essa riqueza que nós temos nas mãos. É claro que, do ponto de vista produtivo, nós temos iniciativas interessantes, temos reservas que tá avançando bastante do que a questão do mercado, mas com uma certa limitação, porque qualquer política de desenvolvimento que você queira fazer, tem duas coisas que são centrais. Aliás, hoje três. Energia 24 horas. Água tratada, que a nossa vocação sempre é alimento, e comunicação. Essas são três políticas que são centrais nisso. Então, não tendo isso, o nosso grau de desafio ele se coloca de uma forma muito mais alta. Que o nosso investimento para fazer os nossos projetos são muito mais alto, porque eu não tenho a infraestrutura de energia 24 horas, vou ter que ter um motor de luz ali, sei lá o quê, eu não tenho sistema de água tratada, vou ter que ter um desafio muito maior, e a comunicação, que hoje sem comunicação, né, eu vi na semana passada o leilão da 5G no Brasil, e ficou muito claro que a 5G na Avenida Paulista vai chegar rápido, mas lá na periferia de São Paulo não vai chegar. Imagine para nós aqui. Então, esse é o grande desafio que a gente tem. Então, nós temos experiências bem interessantes, que dentro daquilo que nós temos como capacidade, aquilo que nós temos como infraestrutura, eu acho que a gente até avançou muito, porque qualquer outro empresário não vai para um lugar onde tem energia 24 horas, água tratada ou coisa do gênero. Não vai. Porque tem custo e benefício para as coisas, né? Então, muitas vezes as pessoas dizem, pô, olha, essa reserva estrategista está criada há 20 anos, não conseguiu mostrar para que brigaram por isso. Como não? Se as comunidades estão lá, as pessoas estão comendo e bebendo muito bem, se as pessoas estão seguras do ponto de vista de qualidade e segurança alimentar, tenho certeza que uma família dentro de uma reserva extrativista está melhor do que um que está na periferia de São Paulo, no que se refere à qualidade e segurança alimentar, que eu vejo pela televisão que não tem água para beber, que não tem comida,
Eu vi, acho, uns 3 meses atrás, em Mato Grosso, que tem 12 boi por habitante, as pessoas em fila para pegar osso, para tomar caldo. Então, são essas contradições que a gente vive e as pessoas muitas vezes não chegam. Diz, não, a comunidade lá da reserva ela é muito atrasada. Mas atrasada em quê? Se eu tenho comida de qualidade, se eu estou vestindo, se eu estou calçando, que eu estou no meu conforto, mas não olha para esse bolsão de miséria que foi criado em volta da cidade e ainda estimula as pessoas para isso. Entendeu? Então, nesse aspecto, eu acho que nós andamos bastante, eu acho que a reserva extrativista, nesse aspecto, está cumprindo o seu papel. É claro que o nosso desafio, nesse momento, é construir ambientes mais sedutores para a gente absorver os nossos jovens que estão com um pouco mais de escolaridade do que eram os que estavam nos anos 80, né? Então, aí é o nosso desafio nesse momento. E quando a gente fala em bioeconomia, né? Porque é a palavra da vez agora, né? Então, tem várias iniciativas. Como é que vocês se inserem nesse contexto? Olha, nós temos acompanhado um pouco essa discussão e eu costumo dizer o seguinte, eu lembro que logo ali após da Eco 92, né? Eco 92, quando saiu a Eco 92, teve 2 coisas que começou a caminhar como narrativa. O desenvolvimento sustentável foi o primeiro. Todo mundo se apropriou dessa narrativa. E chegamos até hoje que de sustentável temos muito pouco, quando se trata das grandes empresas, de governo e assim por diante. Porque o sistema ele é para desmontar justamente isso. Ele absorve, mas ela continua fazendo. Eu até cito assim que teve 2 governos que se desafiou a isso. O governo do Capiberibe, no Amapá, com o PDSA, e o governo dos Viana, no Acre, com o governo da Florestania. Então, se atreveram a fazer isso, mas o sistema não permitiu consolidação de uma proposta que tivesse a biodiversidade como um elemento importante para a política de desenvolvimento. Então, e aí, então, essa contradição ela é muito se apropriou da narrativa, mas continua fazendo a mesma coisa. E eu lembro que ali também começou uma grande indústria de certificação. E aí o CNS é fundador do FSC. E aí, uns 10 anos depois, até nós saímos formalmente do FSC. Porque o FSC começou a ser controlado pelas grandes empresas, para fazer certificação das grandes empresas, e a pequena produção ficou um pouco aquém disso. Eu lembro quando foi feita a certificação, que eu fui por conta da empresa Jari Celulose, aqui no Jari. E 5 anos depois, ela pegou uma multa de 30 milhões e derrubaram a certificação que foi feita do FSC para ela. Então, as empresas se apropriam disso, entendeu? E acabam continuando a fazer a mesma coisa. Então, até nós demos sorte, nós não temos que enfrentar a empresa porque não está cumprindo. São as certificadoras que estão fazendo isso. Então, eu tenho dito, vamos ter que conversar com a certificadora, porque não dá para estar certificando empresas que continuam violando direitos humanos, violando uma série de coisas. Degradação ambiental. Então, e agora, qual é a palavra bioeconomia? Deve ter pelo menos umas 4 a 5 propostas sobre bioeconomia rolando. E é possível que alguma delas tenha alguma coisinha que tenha a ver conosco, mas muito pouco. Inclusive, nós agora, no mês que passou, nós fizemos um debate sobre isso lá em Belém. E nós entendemos que temos que construir uma bioeconomia na perspectiva de povos e comunidades tradicionais, para que a gente converse melhor com a modelagem que está sendo discutida. Porque, na nossa avaliação, é mais uma apropriação da narrativa do grande capital. E os governos, muitas vezes, embarcam nisso, porque os governos também da Amazônia, assim como o governo central, é capturado pelas grandes empresas. Então, essa questão da bioeconomia, apesar de ser uma discussão que está disputando quase há 10 anos, entendeu? Mas na nossa concepção, na nossa avaliação,
essas diversas iniciativas que vem se colocando através dos bancos, de muitas grandes ONG, através dos empresários, FIECs e tal, não dialogam na perspectiva daquilo que nós acreditamos. Então é preciso que o povo e comunidades tradicionais construa a sua porque consolide e avance naquilo que ele acredita como bioeconomia. Que em cima desse sentimento, em cima desse modo de vida, em cima daquilo que a gente acredita, em cima da cultura que a gente tem, que uma bioeconomia que desestrutura a cultura do povo não é bioeconomia. Entendeu? Então, é nesse aspecto que nós estamos lidando com esse momento, com a bioeconomia. Nós vamos nos furtar em nenhum momento de conversar com qualquer iniciativa que esteja, mas sem abrir mão daquilo que a gente acredita, naquilo que fez com que nós chegássemos até aqui, e que com certeza a gente dará o passo seguinte de deixar uma conquista para as futuras gerações, que é essa biodiversidade que cuida de todos nós, né? E eu gostaria que o senhor falasse agora um pouquinho do senhor, né, da sua história, né, com essa relação, né, de vida que o senhor tem, né, do extrativismo, e fazer suas considerações finais, né, que o nosso bate-papo foi muito bom, né, o senhor trouxe vários elementos aqui para a gente, e vai render outras pautas futuramente também. Bom, como eu falei, eu sou Joaquim Belo, sou nativo aqui do Amapá, moro em um assentamento extrativista aqui, no Amapá. Venho de uma família que meu pai era uma grande liderança aqui no estado do Amapá. Não cheguei a estudar muito, mas tenho ensino médio. Estudei numa escola comunitária, aqui apoiada pelo sindicato na época, uma escola comunitária, inclusive no Espírito Santo, que é uma escola que trabalha com a pedagogia da alternância, né, que tem uma metodologia freiriana, entendeu? E fiquei 4 anos no Espírito Santo, fazendo esse ensino médio lá, nessa escola, e foi muito interessante, porque era num ambiente que trabalhava com café, com banana e boi de leite, né? E quando eu retornei para o estado do Amapá, tentando praticar alguma coisa, eu vi que a escola me serviu assim para abrir um pouco a minha cabeça, mas a formação do ponto de vista produtivo não dialogava quase com nada que a gente tem que fazer aqui, né? E aí, nesse momento, tinha ali acontecido a Eco 92, né? A reserva extrativista do Cajari recém-criada, e aí o Pedro Ramos, que é uma das maiores lideranças dessa Amazônia, estava trabalhando já na regional do CNS aqui no Amapá, e aí me convidou, né, para ajudar já na reserva recém-criada com ele. Eu fui me envolvendo com esse trabalho, aí, né, tinha um levantamento socioeconômico das unidades. E aí eu fui me envolvendo nesse trabalho, né? E quando se deu, acho, em 96, se não me engano, houve um primeiro encontro do CNS que eu participei, né? E aí, quando vim de lá, houve a eleição da coordenação regional, fui coordenador do CNS, e desde essa coordenação regional comecei a militar dentro dessa agenda. E eu também desconhecia muito, porque eu não entendia muito, apesar de ter nascido, me criado na Amazônia, entendeu? Esse grau de importância do que a Amazônia tem, eu não tinha. Eu descobri dentro desse próprio processo criado pelo Chico Mendes, né? Então, o Chico Mendes passou a ser apesar de eu não ter conhecido o Chico, não conhecido o Wilson e as pessoas, mas o CNS que nasceu com esse perfil, entendeu? Passou a ser para mim uma grande escola, né? Para entender a importância do uso coletivo da terra e a importância da biodiversidade, dessa questão do socioambiental, né? E eu venho dessa escola, né? Então, eu estudei nessa escola comunitária, né? Não cheguei a estudar muito. Hoje, estou trabalhando numa escola aqui, militando aqui numa escola aqui no Amapá, e o que a gente está fazendo aqui é uma iniciativa para a gente ter a nossa primeira escola de negócios, né? De negócio sustentável inclusivo aqui na Amazônia, que sirva de um modelo que possa ser replicado para a Amazônia como um todo, né? Principalmente e buscando trabalhar essa viabilidade econômica das reservas extrativistas, porque eu acredito que a economia da floresta pode pagar a conta dos próprios jovens que estão estudando, né? Que precisam chegar dessa economia, né? Pego o açaí, eu pego a castanha, pego os óleos, eu pego a madeira, eu pego o peixe, eu pego o camarão. Isso, de alguma forma, tem um grande valor, entendeu? Então, eu acredito muito nessa economia. Então, essa escola de negócio que nós estamos trabalhando vai ser uma fábrica-escola para trabalhar esse mundo do empreendedorismo sustentável na comunidade,
trabalhando isso já no mundo do jovem mesmo, nas comunidades, né, para que esse ambiente acolha essa formação que ele vai recebendo. Então, eu sou essa pessoa, né, que trabalhou esses últimos 25 anos nessa agenda, foi o que eu me dediquei a fazer, abdicando de qualquer coisa material, né? Não tenho essa ambição de coisa material, sou bem, não tenho essas coisas comigo, né? O dia que eu morrer, não tenho nada para ninguém brigar. Vão ter só a conquista daquilo que eu ajudei a construir do ponto de vista mais coletivo, mas do ponto de vista de bem material, não tenho e nem pretendo ter, porque quando eu cheguei nesse ambiente, eu vi nu também, né? Então, nu eu sairei. Bom, muito obrigada, viu, seu Joaquim, pela entrevista e um bom trabalho aí para o Conselho, né? Que vocês possam ter êxito aí nas suas reivindicações também. Um abraço. Valeu, obrigado.